Graça e paz do Senhor Jesus, preparados para mais um dia de estudo dessa palavra linda que é a palavra do Senhor. Você já se consagrou hoje, você já orou, você já fez um jejum essa semana, tá com o ouvidinho preparado para ouvir o Senhor? Então vamos estudar o capítulo 12 de Lucas, que diz assim: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O Senhor sempre os lembrava que os fariseus eram hipócritas. Eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Eles tinham aparência de santidade, mas por dentro eram aves de rapina. E o Senhor alertava os seus discípulos para que eles não fossem contaminados pelo fermento dos fariseus, a hipocrisia, porque o Senhor sempre pregou a verdadeira justiça, a verdadeira paz, a verdadeira humanidade, a verdadeira bondade. Não tem hipocrisia com o Senhor Jesus, amém? Ele diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Esses conchavos que a gente ouve falar que acontece no meio das firmas, no meio da política, no meio de tantos lugares, né? Tudo vai vir à tona, tudo vai ser declarado, tudo vai ser conhecido por todos. Então, muito cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com a maneira que você age, porque tudo que você fizer em oculto, um dia vai ser revelado a todos. Então, você tem vergonha do que você fez em oculto? Pare de fazer, porque vão saber, com certeza. O que vocês disserem nas trevas vai ser ouvido na luz. E o que vocês sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Cuidado com o que você fala na escuridão, com o que você fala baixinho, sussurra no ouvido das pessoas, porque um dia vão colocar o microfone e todo mundo vai saber o que você falou, viu? Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer por causa da causa do Senhor? E o Senhor te diz: não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo, porque eles só podem matar o seu corpo. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você não quer ir para o inferno? Aprenda a temer ao Senhor. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Diz a palavra. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Nem o pardal, que não tem nenhum valor, Deus não esquece nem dele. Até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Olha aqui meus cabelinhos, Deus sabe exatamente quantos eu tenho. Quase que eu perdi todos na Covid. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então não tenha medo, não tenha preocupação, viva em paz, com a confiança integralmente depositada aos pés do Senhor. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você confessa Jesus e Jesus vai te confessar diante do Pai no último dia, no julgamento final. Mas aquele que me negar diante dos homens vai ser negado diante dos anjos de Deus. Jesus vai negar aqueles que o negarem. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado.
A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa muito séria, é uma coisa que você deve se preocupar muito. Cuidado quando você fala, isso não é de Deus, isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não age dessa maneira. O Espírito Santo de Deus dá discernimento às pessoas, para que elas saibam discernir entre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Mas muito cuidado para você julgar sem que você conheça o que está acontecendo. Quando vocês forem levados nas sinagogas, diante dos governantes, diante das autoridades, não se preocupem com a forma pelas quais vocês se defenderão ou que vocês dirão, porque naquela mesma hora o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês devem dizer. Jesus já estava preparando um povo que receberia o Espírito Santo. Por enquanto ele estava ali, ele estava ensinando, ele estava ministrando, ele estava preparando aquele povo. Mas no dia de Pentecostes, nós sabemos que depois que o Senhor ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para continuar a obra que ele havia começado. E ele já estava se precavendo e já estava dizendo como que eles deviam se comportar, porque depois que Jesus foi morto, muitos foram levados diante de autoridades, nas sinagogas, e eles queriam que as pessoas dissessem aquilo que eles queriam ouvir, queriam que eles negassem o Senhor Jesus. Mas ele disse, não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo naquela hora vai ministrar a vocês exatamente o que vocês têm que dizer. E assim é até hoje, né? E alguém da multidão lhe disse, mestre, fala para o meu irmão que divida a herança dele comigo. Olha aqui, né? O Senhor falando de reino do céu, falando de coisa séria, falando de coisa importante, né? Falando de julgamento final, e o rapaz preocupadinho com a herancinha que ele tinha que dividir com o irmão. E Jesus respondeu para ele, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso, como todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então ele vai lhes contar uma parábola. Jesus estava dizendo para aquele homem, vocês têm juízes aqui na terra, vocês têm os seus julgadores, deixa essas causas para eles, não me coloca no meio desses assuntos que não me dizem respeito. Eu vim cuidar das coisas daquele reino lá de cima, do reino do pai dele. Ele não está aqui para decidir coisas que os homens têm que decidir e podem decidir. Amém? Isso o Senhor deixou bem claro. E ele vai contar agora uma parábola. Ele diz, a terra de um certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E eu vou dizer para minha alma, você agora tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Aquele homem enriqueceu, aquele homem olhou para tudo que ele tinha construído e ele falou, nossa, agora vai ser só, como é que a gente fala, mamão com açúcar? Agora tá tudo completo, agora tá tudo perfeito, eu agora vou desfrutar de tudo que eu conquistei. Aí o Senhor Jesus dizendo, contudo Deus lhe disse, insensato, nessa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Eu vou tirar sua vida. E então, quem que vai ficar com o que você preparou? Para quem que você vai deixar? Vai ficar para os outros aí brigarem. Você não vai levar nada disso aí que você ajuntou com tanto sacrifício. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Não é rico para Deus. Acumulou riquezas nessa terra, mas com Deus está zerado.
não tem tempo para Deus, não tem tempo para essa palavra, não tem tempo para fazer o bem para o próximo, não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para nada, para louvar o Senhor pelo menos uma vez por semana, que seria o mínimo, né? Não vai na casa do Senhor, não visita os pobres, não visita os doentes, não dá dízimo, não jejua, não ora, não faz nada, não lê a palavra, não quer conhecer essa palavra, mas fica lá se enchendo de dinheiro, né? Preocupado com o dinheiro que quer, que possa ter, que possa acumular, que ele pode comprar, o que ele pode vender, como que ele vai ganhar mais dinheiro, dinheiro que ele nem consegue gastar. E ele diz, dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou, por isso eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto o que comer, nem com seus próprios corpos, com o que vão vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante do que suas roupas. Observem os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazém, não têm celeiro, no entanto, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que essas aves. O Pai não vai alimentá-los? Com certeza. As preocupações deste mundo têm afastado os homens de Deus. É tanta preocupação, o que eu vou comer, o que eu vou beber, será que eu vou ter comida, será que eu vou ter alimento? A palavra de Deus diz que essa preocupação, a ocupação que você tem antes de que as coisas aconteçam, não é boa para você, e Deus não se alegra. Você tem que confiar, acordar de manhã e agradecer pelo pão daquele dia e crer que o Senhor vai prover. Eu não estou falando que ninguém não precisa trabalhar, não precisa lutar por alguma coisa, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não tem que se preocupar, ocupar-se antes de que alguma coisa não dê certo. O Senhor está cuidando de você. Se você se colocou sua vida nas mãos dele para cuidar, certamente é o que ele vai fazer. E ele diz assim, quem de vocês, por mais que você se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Você consegue? Não estou falando, nem vamos falar de uma hora, 1 minuto a mais na sua vida. Você consegue acrescentar? Não. A hora que chegar a morte, ela é muito dura, ela vai levar você a hora que ela quiser. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, acrescentar um dia na sua vida, acrescentar uma hora na sua vida, acrescentar 1 minuto na sua vida, por que você vai se preocupar com o restante? Por quê? Observem os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. A sua beleza tem que ser uma beleza interior. E o seu perfume tem que ser exalar o perfume de Cristo na sua vida. Não fica preocupado e não fica em conversa mole, não fica com assuntos doidos que não acrescentam nada na sua vida. Preocupe-se com as coisas do Senhor. E você não vai ter tempo para se preocupar com as coisas vãs, passageiras, fúteis, banais dessa vida. Amém? Se Deus veste assim a erva do campo, no caso o lírio, que hoje existe e amanhã já é lançado no fogo, quanto mais ele vestirá vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, preocupados com o que comer, com o que vestir. Deus quer que você se preocupe com as coisas do alto, com as causas do Senhor. Ganhar almas para o Senhor, isso é o que importa. Amém? Não busquem ansiosamente o que vocês vão comer ou beber, não se preocupem com isso, porque o mundo pagão, os pagãos, né, os que não conhecem o Senhor, correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que você precisa delas. Seu Pai sabe que você precisa delas. E se o seu pai terreno cuida de você, imagina o Pai lá de cima. Busquem, portanto, o reino de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas. Busca em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Todas as demais coisas virão até você, porque as coisas seguem aqueles que amam ao Senhor. Tudo que você precisa para comer
para vestir, para tudo. O Senhor vai cuidar de você. Claro que não pode ser ganancioso, não pode ser soberbo, não pode ser hipócrita, tem que ser uma pessoa humilde e uma pessoa grata. Deus ama a gratidão. As pessoas que sabem dar graças por aquilo que elas têm e não ficam pedindo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Aleluia! Então diz, não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Pequeno rebanho. O rebanho de Deus é pequeno. Há muitos mais no mundo e certamente não conhecerão jamais esse reino do que aqueles que vão herdar o reino dos céus. Infelizmente, isso é uma conta que a gente sabe que fecha. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque o coração do homem é tendencioso para o mal, mas o Senhor, quando nos resgata, o nosso coração é transformado e ele inclina-se para o bem. Amém? Eu vou parar por aqui porque esse capítulo ainda está na metade e nós temos bastante coisa para falar, muita coisa bonita o Senhor vai nos ensinar para nós refletirmos, meditarmos nessa palavra. Deixa o seu like se você gostou, deixa um amém escrito aí, compartilha com alguma pessoa e você foi edificado. Amém? Um abraço e até amanhã.